Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá e mais uma vez nós estamos em um programa Israel, Independência ou Morte, a invasão do exército iraquiano em Kibbutz Gesher. Gesher significa ponte e é também o nome de um kibbutz pertencendo ao movimento Kibbutzim. Sua localização é no Vale do Jordão, ao sul do Mar da Galileia, cerca de 10 quilômetros ao sul da junção de Tzemar e ao lado da Estrada 90. O kibbutz leva o nome da ponte de Naharaim, que é vizinha. Vários grupos dos assentamentos, inclusive um grupo de membros de Ashdod Yaakov, passaram por ele, até que em 1939 foi estabelecido finalmente o kibbutz, por um núcleo de jovens trabalhadores e um núcleo de imigração de jovens judeus vindos da Alemanha. Logo após a declaração de independência do Estado de Israel, entre 27 a 30 de abril e 15 e 22 de maio, a fazenda dos imigrantes e a fortaleza da polícia britânica foram atacadas pela infantaria e pessoal da Legião Jordaniana e pelo exército iraquiano, que cruzou o Jordão para o oeste e assumiu o controle de Givat Gamal. Como resultado de uma postura firme, os defensores do kibbutz, os atacantes não conseguiram se infiltrar na fazenda comunitária e na fortaleza. Seu objetivo era entrar pelo Vale de Jezreel pelo oeste, e tiveram que recuar para suas posições iniciais a leste do rio. Nesta bela e pastoral paisagem do Vale do Jordão, no dia 27 de abril de 1948, começaram os bombardeios pesados da Legião Árabe, com canhões, tanques e morteiros, acompanhados de tiros de metralhadora. As crianças do kibbutz foram rapidamente transferidas para um pequeno bunker na sede. O resto dos combatentes estavam concentrados na sala de jantar, cujas paredes eram mais grossas. Os feridos estavam concentrados em um abrigo cuja construção não havia sido concluída. O bombardeio continuou a noite toda. Entre outras coisas, o rádio ficou danificado e a conexão foi cortada. Esta foi a segunda vez após a Batalha de Mishmar HaEmek em que um assentamento hebreu foi alvo de fogo de artilharia. No dia 28, o bombardeio continuou e muitos dos prédios ficaram danificados. Tentou-se atacar a pé, mas os agressores não tiveram sucesso, retirando-se do kibbutz diante do fogo dos combatentes. Houveram muitas tentativas de ataque, mas a legião se concentrou com o fogo à distância. Diversos combatentes de outros assentamentos judaicos na região chegaram e se posicionaram nas colinas em volta, na tentativa de proteger o kibbutz. Um comboio de ajuda de 2 ônibus blindados e outro veículo chegou ao kibbutz pela estrada de terra, embora tenha sido atacado no caminho. Eles trouxeram reforço, equipe médica, suprimentos, munição e uma metralhadora. No caminho de volta, ele deveria evacuar as crianças, num total de 50, porém a rota de evacuação ficou exposta ao fogo da Legião Jordaniana, que aumentou com a chegada do comboio. Decidiu-se que o risco da evacuação era maior do que da permanência. Na verdade, os veículos foram todos danificados. Um dos defensores do kibbutz se ofereceu para entrar furtivamente em Naharaim, a fim de obter um cessar-fogo para evacuar os não combatentes. O emissário chegou e, por meio do Muhtar Naharaim, Avram Daskal, as negociações começaram com os oficiais britânicos da legião e foram respondidas. Quando o emissário voltou ao kibbutz, foi dada a ordem para parar o fogo às 14 horas, mas a legião não cumpriu sua promessa e continuou disparando. Novas tentativas de negociação foram feitas, mas nada adiantou. À noite, chegou um pelotão do Golan e as crianças, com alguns membros do kibbutz, principalmente idosos, foram evacuados a pé, sobre o manto da escuridão, para a região de Ashdod Yaakov. No dia seguinte, o bombardeio continuou.
pela manhã, o mortal de Naharaim chegou com o ultimato do rei Abdullah, da Jordânia, exigindo que o grupo de Gesher se rendesse, entregasse suas armas e evacuasse o local e a polícia. Caso contrário, a legião destruiria o assentamento. A resposta deveria ser dada em 1 hora. A resposta do quartel-general foi solicitar uma prorrogação para dar a resposta no dia seguinte, e nesse interim estavam sendo feitos planos para um contra-ataque do Golani na região. Entre outras coisas, esses programas incluíam o uso pela primeira vez na guerra de canhões de 20 mm. Abdullah estendeu o ultimato por mais um dia, até o meio-dia de 30 de abril de 1948. A força expedicionária iraquiana tinha o objetivo de invadir Israel pela área do riacho de Yarmouk e pelo riacho de Tavor. Mas, para sabotá-los, a Haganah fez planos de explodir as pontes perto do Kibbutz Gesher. Mas o fato de haverem 2 assentamentos judaicos do lado oriental do Jordão, Naharia e Tel Or, isso evitou o uso dos explosivos. Caso contrário, eles ficariam totalmente desconectados do lado ocidental. Em 14 de maio, os árabes assumiram a fábrica de Naharaim e liquidaram o assentamento judaico na Transjordânia de Tel Or. Uma tentativa de explodir as pontes com a ajuda de um explosivo pré-plantado falhou. Por causa disso, na noite de 14 de maio, sabotadores Golani explodiram a ponte rodoviária e a ponte ferroviária sobre o Jordão. Na manhã de 15 de maio de 1948, os iraquianos começaram a bombardear a ponte e a polícia com canhões e morteiros, além de dispararem com metralhadoras ao longo de todo o dia. Em 16 de maio de 1948, o bombardeio continuou. Uma força de iraquianos tentou entrar pelo Gvat Gamal, ou seja, a colina do Camelo, mas não conseguiu e teve que se retirar. Ao todo, eles tiveram 40 baixas nessa tentativa. As perdas dos defensores foram apenas 4 feridos. Da tarde seguinte, houve relatos de silêncio. E a tentativa de atravessar o Jordão parou. No dia 17 de maio de 1948, os iraquianos começaram a bombardear Kochav HaYarden e, ao mesmo tempo, intensificaram o bombardeio contra o Kibbutz Gesher e a estação de polícia. Desde as primeiras horas da manhã, começaram os bombardeios. Uma coluna com 24 veículos blindados começou a se dirigir desde a aldeia de Dis al-Madja contra Kibbutz Gesher. Um avião iraquiano tentou bombardear o kibbutz, mas errou, atingindo as próprias forças iraquianas. Mesmo os iraquianos tendo entrado até mesmo na estação de polícia, depois dos israelenses jogarem coquetéis molotov, eles acabaram recuando. Nos dias 17 e 18 de maio, as forças de Golani fracassaram em tomar a colina do Camelo das mãos dos iraquianos. Depois que os sírios foram expulsos da região de Hittim, 2 canhões de 65 mm foram transferidos para o cume de Kochav HaYarden. Em 22 de maio de 1948, os canhões começaram a bombardear os campos de concentração dos iraquianos, através da ponte de Adam, na Samaria, que era a sua área de operação até o final da Guerra da Independência, porque a ponte e a estrada para ela eram controladas por fogo da margem leste do Jordão. Os moradores continuaram a viver como um posto militar, mesmo durante a guerra. Após a guerra, os membros de Gesher mudaram para o oeste, perto da colina do Camelo, e em fevereiro de 1949 eles construíram uma nova ponte. Em fevereiro de 1950, todos os que haviam sido evacuados retornaram à vida normal. Na velha comunidade de Gesher existe hoje este museu, que apresenta a história local e o bunker da sede que foi restaurado, com muitas exposições que relatam a situação da ponte durante a Guerra da Independência. A história da resistência de Kibbutz Gesher reflete bem o resultado da coragem e da bravura de tão poucos contra muitos exércitos e revela um pouco da história da independência do Estado de Israel.
Mais uma vez, você acabou de ver e ouvir Israel, Independência ou Morte. Sexta parte, Kibbutz Gesher. Aqui Miguel Nikolaevski do Café Torá, direto de Sião para você. Não esqueça de clicar em gostei, deixar o seu comentário e compartilhar o nosso canal.